Oi, gente, shalom. Eu tô aqui no terraço da minha casa e me veio à memória uma palavra que eu trouxe na live e vou compartilhar aqui com vocês um trecho dela. Em Mateus capítulo 3, é o trecho da Bíblia onde acontece o batismo do Senhor Jesus. A gente lembra o que acontece ali e um dos trechos que eu friso nessa palavra é quando o Espírito desce em forma de pomba e uma voz do céu se ouve dizendo: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Interessante você lembrar dessa palavra no capítulo 3. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Estou tentando centralizar a câmera aqui, porque ela tem as montanhas e por isso que me veio à memória essa palavra, né? Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Aí no capítulo 4, olha que interessante, acontece a tentação do Senhor Jesus. Também vocês lembram que está escrito lá. E aparece o tentador a ele, Satanás, 3 vezes. Na primeira vez, o inimigo usa uma forma de lidar com o Senhor Jesus que diz assim: se tu és o Filho de Deus, prestem atenção. No texto anterior que nós falamos, a Escritura diz assim que uma voz do céu se ouviu e dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E agora o inimigo vem até ele e diz: se tu és o Filho de Deus. Nós temos duas coisas aí. Primeiro, essa partícula se, ele acrescenta o se. É interessante que eu falo tanto dessa pequena partícula se. Ela é uma pequena partícula, mas com uma influência tamanha na escritura, porque ela entra exatamente na lei. A lei é onde essa partícula acontece. Por exemplo, se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele já começa assim: se, a partícula se, é uma partícula condicional. Eu cheguei a escrever um dos significados dessa partícula, indica índice de independência do sujeito. Na classe gramatical, no significado, vocês vão lá no dicionário, índice indeterminado do sujeito. Lembra que o inimigo chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Estão vendo a estratégia dele? Colocar dúvida em quem você é. Deixa eu te dizer, você é filho de Deus e você é amado de Deus. Vamos lá. Então, dos significados é índice indeterminado do sujeito. Também indica hipótese de condição, exatamente onde se aplica a lei. Aqui vão ter agora alguns barulhos aí, tá? A gente está ao vivo, ao ar livre aqui. Então, hipótese de condição. No caso de, expressa dúvida. Então, essa partícula ela entra exatamente nos textos que se aplicam à lei. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e atentares para tudo que hoje te ordeno, bem-aventurado serás ao entrares. Por isso que ninguém consegue cumprir toda a lei. A lei aponta a graça de Deus. A lei indica que nós somos incapazes, daí a necessidade da graça de Deus. Por isso que Romanos 5 diz que Jesus foi obediente. Ele é o obediente até a morte, morte de cruz. E pela obediência de um homem, muitos são feitos salvos. Agora veja bem, os textos da graça de Deus, eles não têm a partícula C. Se você pegar lá Jeremias, desculpa, estou tremendo bastante aqui, deixa eu tentar melhorar. É porque está muito tempo, né? Jeremias,
capítulo 32, versículo 40, vai dizer: farei com eles uma aliança eterna de nunca deixar de vos fazer o bem. Prestar atenção, não tem a partícula C. Um texto anterior a esse vai dizer uma aliança não conforme a que eu fiz com os vossos pais, lá em Jeremias 31, 32. Ok? Então veja bem a estratégia do inimigo. 2 vezes ele usa a expressão: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Você não está com fome? Tentar segurar aqui com as 2 mãos. Eu sou inexperiente nisso. Estou com o celular mesmo. E se tu és o Filho de Deus, primeiro a partícula se, e depois ele não menciona que tu és um filho amado. Ele omite. Deixa eu te dizer, Deus disse a Jesus que ele era o Filho amado, em quem ele tinha prazer antes mesmo da tentação. Estou falando do cão, o cão começa a latir aqui. O cachorro do vizinho saiu aqui, começaram a latir, um aqui em cima, mas vamos tentar terminar, falta um pouquinho. Prestar atenção nessa explicação, um dos objetivos, armas do inimigo, primeiro, tirar a sua identidade. Fazer você desacreditar que você é um filho de Deus. E a pior coisa, quando a gente não pensa corretamente, a gente não recebe as dádivas de Deus. Pensar corretamente faz a gente viver corretamente. Muitas pessoas pecam no Evangelho porque não creem corretamente, não aprendem corretamente, vivem uma vida deturpada como um prédio que cresce, uma construção que cresce com seus pilares, com ângulos errados, e uma hora vai ruir. Isso aconteceu comigo mesmo. Eu cresci no Evangelho com pilares errados. Até uma hora não deu certo. Então o objetivo do inimigo é tirar sua identidade. E eu te digo, tu és um filho de Deus. A quem dos anjos disse Deus, tu és o meu filho amado. Então veja bem, tu és um filho de Deus. Outra coisa, tu és amado. Lembra o que aconteceu com o filho pródigo? Caindo em si. O texto diz, eu queria entender essa partícula do texto. Se alguém conseguir me dizer o que significa esse caindo em si originalmente, me explica aí nos comentários, porque é muito profundo. Talvez o autor tenha pensado, o que aconteceu exatamente com ele? Bom, vou colocar caindo em si. Como eu traduzo isso daqui? Vou colocar caindo em si. Ele lembrou-se, a identidade. Ele é filho de um pai que o ama e retornou. Querido, independente do que você tenha vivido, independente do que você tenha feito, você é um filho de Deus e você é amado. Você é uma filha de Deus e você é amada. Não deixe o inimigo tentar deturpar isso na sua mente. 2 vezes o inimigo tentou Jesus assim, nos pães, nas pedras, para que ele transformasse em pães, depois no pináculo do templo, e depois ele ofereceu suborno. Talvez algum suborno esteja acontecendo na sua vida, para você desistir, para você parar. Todo estes reinos te darei, se prostrado me adorares. Lembre-se, ele é dono de todo o universo. Não há por que se prostrar ao inimigo. Que o Eterno te abençoe. Filho, filha amada do Senhor. Shalom.